Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast O Limite, Solta o Bicho. Eu sou a Camila Dalmédico, você já deve me conhecer dos outros episódios. Sou publicitária, sou comunicóloga e estou aqui hoje para dividir a mesa com dois caras que já foram bichos aí, passando direto do terceiro ano do ensino médio. Eles não precisaram fazer pré-vestibular. Direto do terceiro ano do Limite, Pedro Lolli passou em Direito da USP. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigada pela sua disponibilidade, prazer é nosso. E Matheus Scatolin. Opa, e aí, gente, tudo bom? Que passou nada mais e nada menos, direto do terceiro, em Engenharia na Unicamp. Só isso, né, Matheus? Só isso. E para me acompanhar nessa responsa de bater um papo com esses dois jovens... O gigante. Grande. O gigante, segundo eles que tiveram aula com esse gigante, professor Marcelo. Oi, tudo bem? Que é professor de inglês do PV, né, do pré-vestibular e do ensino médio do Ilimite. E que tem aí várias pós-graduações, fala um pouquinho. Tem chão. Pô, lá vem. Tem docência e diversidade. É um podcast só disso. Tem filo e sócio também, além de informática aplicada na área de educação. Eu tô rodado, gente, tô velho. E já tem 20 anos de sala de aula. Falei, tô velho. Né? 20 anos de sala de aula. Já deve entender um pouquinho aí de vestibular, de ensino médio, né, Marcelo? Só um pouquinho. Então, primeiro eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para esses dois aqui. Vocês acharam que tão novinhos vocês já fossem ser chamados para falar, para dar dicas e para falar em um podcast? Eu acho que não. Eu acho que eu não sabia que esse seria o motivo de ser chamado num podcast, A gente estava comentando que a gente achou que ia esperar um pouco se a gente fizesse algo de relevante na nossa área. Na área de atuação, né? Mais pra frente, daqui uns 5, 10 anos, talvez. E Marcelo, será que não é relevante direto do terceiro passar num direito, numa engenharia, na Unicamp e na USP? Pois é, né? Assim, com sobra relevante isso daí, né? Porque eu acho que nem todo mundo sabe disso. São cursos disputadíssimos para você conseguir entrar. Que quase ninguém entra direto do médio no país inteiro. É raro entrar. Muito raro. São anos de cursinho para isso. Para ambos os cursos. Ou seja, meninos, vocês merecem estarem aqui, viu? Caramba, isso é aqui. relevante pra caramba. Não foram convidadas pelo Limite à toa. Esses dois nomes foram muito falados ali nos bastidores. Legal. Pô, que legal. Tá? Então, parabéns desde já. Quantos anos vocês têm? Eu tô com 18. Fazendo 19 agora em dezembro. Eu tô com 18 e também faço dia 7 agora, essa quinta. E entraram na faculdade com 18? 18. Isso, 18. Essa pergunta você pula para mim, né? Pra mim também? Ótimo, também. obrigado, ótimo. Não, a gente Perfeito. aqui tá... Pula, né? Obrigadão. A gente tá fácil responder. Bom, Pedro Lolli, se você pudesse não, que você pode, que você está aqui para isso, né? Vamos lá. Imagina que você, enquanto estudante do ensino médio, tivesse tido a oportunidade de ver alguém que passou direto do terceiro, num curso que você gostaria muito, disputadíssimo. Sim. Acho que você ia ficar assim, né? Olhando aquele podcast, anotando tudo que o cara tinha para falar. Então, se coloque no lugar dessa pessoa e fale um pouquinho a que você atribui, por que você, entre tantas pessoas que prestaram, que fizeram anos de cursinho, por que você passou em Direito na USP, direto do terceiro, com 17, né? Porque acho que quando você fez a prova, você tinha 17. Pra mim é fácil me colocar nesse lugar, porque eu conheci um veterano meu, né, que hoje é veterano meu, lá no Ilimite, né? Então eu tive um contato com alguém que tinha passado em Direito também, e essa pessoa me incentivou, me deu as dicas, me mostrou que era possível, né? E é exatamente isso que eu pretendo fazer aqui hoje, mostrar que é possível, mostrar que não é um bicho-papão, claro que não é fácil, mas é acessível, sabe? Pra quem... E aí você perguntou, o que eu fiz? Eu estudei. E estudei muito, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, e a gente corrige essa diferença no estudo. A gente corrige essa diferença dentro de sala de aula, dentro da escola, com os professores, com o apoio da equipe, tirando dúvidas, né? E até é legal falar que lá no Limite eles têm
tudo isso de sobra, né? A gente tem muita acessibilidade aos professores e ao plantão de dúvida, né? A gente pode ir lá a qualquer momento que os professores estiverem sentados te esperando para tirar suas dúvidas. E é assim que não tem segredo, né? Não existe fórmula mágica para passar. É você realmente sentar, estudar, tentar captar aquilo, guardar aquilo, aquele conhecimento para você aplicar no dia da prova. Matheus, quantas horas de estudo por dia? Porque assim, que tem que estudar é óbvio, Sim, né? Que tem que ser organizado, tem ali uma planilha de estudo e tal. Mas além do período de aula que vocês tinham, como que era o seu dia a dia ali? Estudava de manhã, como que era o seu dia a dia Então essa é dentro uma do ótima terceiro? pergunta, porque todo mundo tem as mesmas 16 horas ali acordado, né? E aí o que muda de uma pessoa para outra é justamente como que ela usa, como que ela se organiza e como que ela se planeja ali nas 16 horas. Primeira coisa para saber quanto tempo que você tem que estudar por dia é saber como que você funciona. Porque cada um funciona de um jeito. Eu, por exemplo, funciono muito melhor de manhã do que de noite. E aí, pra mim, faz mais sentido, tipo, ir pra aula e já logo que eu voltar pra casa ou ficar lá na escola estudando mesmo, estudar, pra quando eu chegar mais pra tarde da noite, eu ir fazer um esporte e depois jantar e dormir, que eu não funciono muito legal de noite. E aí eu diria que o aconselhável de horas de estudo extra classe, ali com umas 3 horas, 4 horas, já tá o suficiente. Só que eu acho que o mais importante não é o quanto que você estuda, é o quanto que você aprende. E aí, como que faz pra você transformar 3 horas de estudo em 3 horas de aprendizado? Aí que entra uma dieta saudável, entra dormir 8 horas, entra você fazer um esporte físico para você não deixar o seu corpo de lado, entendeu? Porque a sua mente é um reflexo do seu corpo. Então, se você está estudando 3, 4 horas no dia, ou gente que é mais extrema ainda, estudando 5, 6 horas por dia, estuda até as 9 da noite, isso às vezes não vai retornar todas essas horas de aprendizado, entendeu? Porque o que a gente quer é aprender, não é estudar. Ninguém gosta de estudar, todo mundo gosta de aprender, entendeu? E aí você precisa manter a saúde. E aí você se planeja de acordo com como você funciona, usa os métodos que o pessoal no Limite, inclusive, instrui muito bem. A gente tem na nossa época tinha a coordenadora de estudos, não sei se você lembra que era a Lari. E aí você conseguia marcar uma one-on-one, né? Você conseguia marcar uma reunião ali que era você e ela, para você montar a sua rotina de estudos. Ela sentava com você, dava meia hora, uma pessoa super preparada, né? Sim. Entende muito mais do que você. Que entende muito mais do que você sobre técnicas de estudo, entende muito mais do que você sobre o que é uma rotina saudável de estudo. E aí ela senta ali com você, abre a planilha e monta com você o que você vai fazer durante a semana. E aí ela é uma pessoa muito transparente. Se você falar pra ela, eu não consigo lá estudar 1 hora seguida. Ela fala, então beleza, vamos fazer um pomodoro. Vamos estudar 25, descansar 5. E aí ela explica pra você todas essas técnicas e você pode depois voltar com ela, marcar outra reunião. E só um disclaimer, que hoje a gente, não é mais a Lari, né? Agora é o Fernando que tá fazendo essa função. Mas que com certeza... Não, eu já conversei com a galera ali do terceiro e, inclusive, se o Fernando estiver assistindo, te elogiaram muito, tá? Ele vai assistir. Elogiaram muito. Ele vai assistir. Então, E aliás, a Lari é de redação? Sim, a Lari que veio aqui. Aqui veio aqui. Então, eles estão falando de 2 pessoas que nós já batemos um papo aqui. O Fernando é o Fernando que é o orientador pedagógico Isso, sim. hoje, né, do PV do Ilimite, que é o nosso 2º episódio, que já está no ar. E a Lari também já está no ar o episódio dela. É o 3º episódio. A Lari é professora de redação, uma gênia maravilhosa, que eu fiquei encantada com o trabalho dela. É uma gênia da redação. E uma pessoa também fantástica também, Não é né? à toa que Lari e Fernando são super amigos, né? São próximos pessoal demais, também, sim, né? super. Então... Eu só não vou recomendar o episódio passado porque é do meu irmão, entendeu? Porque eu não quero dar esse voto. Que, aliás, esse sobrenome Loli aí deve ter algum Tem um peso pra eles, né? Deve ter algum negócio Tem um peso aí, lá na escola pra eles. né? Isso aí. É pesado pra A eles. água da casa deles é diferente. A água da casa deles é diferente, né? Um passou em medicina, outro passou em direito. O que é isso? Não é? E aí, Marcelo, gostaria de toda a sua sabedoria aí como corpo docente, representando o corpo docente, representando Lari. Olha o peso disso, gente. Representando o Fernando, representando o Didoné, que também bateu um papo com a gente, representando o querido do Zerbe, que também esteve aqui Sim, com a gente, segura essa, o Marcelo. Manga, que também esteve aqui com a Eu gente. posso ir embora agora já? Não, peso pra isso. Não dá tempo de voltar atrás, né? Nada. Eu gostaria que você me explicasse para nossa audiência qual que é a diferença do terceiro do ensino médio do Ilimite e do PV do Ilimite. Existe uma diferença ou não? É a mesma preparação?
Como que é isso? Vamos lá. Eu vou antes uma coisa que o Matheus disse, né? Que é muito importante isso para quem está em casa vendo isso, que está indo para seu último ano de médio, entra nessa loucura de eu vou estudar 15 horas diárias, 20 horas diárias. Tem que ter equilíbrio nessa história toda, né? Tipo isso que ele falou de você estudar um pouquinho, 3, 4 horas, que não é o quanto, mas assim, o como. A qualidade, e o quanto né? rende isso. Tem que ser uma rotina real, né? Não tem... Exatamente. Exato. O povo se cobra uma coisa tão louca de fazer 6, 7, 8 horas diárias que não renderem 2 na prática. É. A pessoa se cansa fisicamente, mentalmente, chega nesse vestibular esgotadíssimo, sem força pra nada. E se já não frustra passa por por não ter isso. rendido, né? Nessas horas de estudo. É que é muito frustrante estudar, a gente Isso sabe falar, disso se melhor frustra. do que ninguém, É. porque ficar 2, 3, 4, 5 horas estudando é um negócio muito frustrante quando você tá errando os exercícios, e aí não vamos esconder, né? Não vamos falar que é mil maravilhas estudar, que é uma coisa fácil, porque não é. É um negócio muito frustrante, só que você tem que sempre estar tendo uma rotina saudável justamente pra você conseguir Lidar passar com por isso. cima, lidar com esse estresse. E muita consistência também, né? Sim. Porque assim, a primeira semana lá tá com todo o gás. Começou, segunda semana, chega ali abril, maio. Será que é todo mundo que continua na constância do negócio? Mas uma coisa legal que tá lá no Limite, eu acho isso fantástico, tem umas quebrinhas de calendário pra dar essa respiradinha no meio do caminho. Precisa, né? Assim, nós somos todos humanos, tipo, a gente descansa, eles se cansam juntos. Por isso existe férias. Tem né? umas quebrinhas de tipo, um dia, 2 aqui, pra dar essa pausa. Pra pôr matéria em dia, ou também pra pôr a mente em dia também. Eu concordo. Senão você chega na prova plenamente. morto. Né? É equilíbrio. E aí, quanto à questão de ensino médio, tipo, terceirão e o curso pré-vestibular, eles são de fato muito parecidos. Tá? Essa assessoria de como se estudar, do que se fazer, tem nos dois. Essa orientação, por exemplo, da planilha, né, que o Matheus estava falando. E aí, você falou muito da transparência, né? Você chega e fala para uma Lari ou hoje para um Fernando, em matemática eu sinto muito mais dificuldade. Então, assim, eu preciso de mais tempo de matemática do que em Sim. geografia. Sim, é tudo isso esse tudo é ponto conversado de- ali. Com certeza, esse que é o ponto de você ter um negócio individual pra você, entendeu? Não é como se fosse mais um aluno ali, que eles Isso que eu ia vão... falar. Não é o mesmo plano pra todo mundo. Isso que eu ia Não é falar agora. massificado, Não é. totalmente E isso individualizado existe pra no você. terceiro e no PV. Exatamente. É o mesmo atendimento, Exatamente. vamos dizer assim, a mesma E é muito mais assessoria. e é muito mais humanizado, né? Você não tem aquele plano pronto que você... Feito uma dieta que tem os outros... Sim. Tipo, segue aí, são todas iguais. Não. Assim, é feito de fato um por um para cada um deles. Então não é mais um número apenas. E quando você pega um plano feito para você mesmo, você tem maior chance de aderir ao plano. Você cria um compromisso com o professor que fez pra você, eu acho. É, assim, também. Sim. querendo ou não, seja marca E o conceito próprio também, né? Sim. Sim. É. Porque ela despendeu ali o tempo dela, todo o conhecimento dela pra montar pra você. Você já tem uma outra reunião marcada com ela dali 1 mês, 2 meses. Como que você vai E chegar e você falar... vai se conhecer melhor do que a pessoa. Exatamente. Então, ela tá ali pra exatamente te auxiliar, te mostrar o caminho e você aplica a sua realidade àquele caminho, né? Então, uma matéria que você tem mais dificuldade, você despende um pouco mais de tempo. Uma matéria que você tem mais facilidade, você despende um pouco menos de tempo. Aí você também analisa o vestibular que você quer prestar. Se você tem uma segunda fase que tem, igual a minha, que era matemática, história e geografia, tirando português e redação, que é geral, né? Você vai colocar mais tempo naquelas matérias. Sim. Focar mais ali. Focar mais nelas, porque é uma matéria que você precisa ter mais domínio, mais um jogo de cintura com ela, você precisa estar ali engajado, saber fazer o exercício. Então, a partir dessas coisas que você sabe, o professor, né, o orientador, vai te falar, aplica dessa maneira, sabe? Vem cá, vamos montar aqui. Você precisa de quanto tempo? Você acha que 1 hora tá bom para estudar essa matéria por semana? 2 horas? Você tem um pouco mais de dificuldade, 2 horas e meia, né? Então você vai montando ali o esquema. Gente, eu sinto muito pra quem tá assistindo aí. Acho que não vai dar pra assistir no 2x esse. Porque o inglês é bem rápido. Né? Ferrou pros caras. Muito conteúdo, tem que passar Muito logo. conteúdo, em pouco tempo. E aproveitem esse conteúdo. Eu gostaria de ter tido esse conteúdo enquanto vestibulanda. Eu também, eu não tive isso. Né? Nem eles Foi tiveram cara e isso. coragem, eles tiveram, né? verdade. O seu irmão, o Pedro, falou, pô... O Lucas, eu... Lucas, Até minha mãe Deus. confunde, tá tudo Chama de bem. Loli e Loli, pronto, Loli. O outro Loli Uhum. falou também, poxa, eu queria ter escutado alguém falar que entrou no Unicamp pra eu assistir e ficar assim, anotando tudo. Não tive isso, não. Tem que ver que dá pra entrar, E não é nada ver que super dá pra impossível, entrar. tá na mão, Sim, né? exatamente. Tem acesso a isso. E próximo, né? A gente também
Algumas pessoas do Limite nos procuraram depois que a gente passou para saber como é que era. E a gente respondeu, né? Deu as dicas. Estimula muito, né? Ver alguém que sim. passou por onde você tá passando, chegar onde você quer chegar. E isso é legal, que tem um gancho, que é o seguinte, né? Eu gosto muito... Bom, eu sou uma comunicadora e não sei se são todos os comunicadores que gostam de clichês, mas eu gosto muito de alguns clichês. Eu acho que existe clichê porque clichê são frases prontas que explicam o que acontece, que dá certo, Sim, muitas vezes. sim, né? muitas vezes. Então aquela coisa de, diga com quem tu andas, que te direi quem és, sabe? Aquela coisa de, né? E assim, você é a soma, né, de quem você anda. Se você anda com 5 pessoas assim, você vai ser a sexta do mesmo jeito. Então, estar numa escola, estar num colégio em que os professores, os diretores, os coordenadores falam sempre de projetos de vida, de enriquecer projetos de vida, de pensar grande, de passar em grandes universidades, né? Isso tudo, eu acredito que tem um peso muito grande pro aluno, para ele se inspirar, que nem vocês falaram, né? Tem muita gente do Limite que veio pra gente e perguntou, viu, e aí? Como é que é? O que vocês fizeram? Né? Eu acho que, ao contrário de outras escolas, a gente estava até falando isso nos bastidores, né? Queria que você pegasse esse Sem gancho nome de aí. escola nenhuma, tá, gente? Não tem nome de ninguém, não. Mas a gente falou que até a gente passou por isso, né? Então, essa é mais uma semelhança nossa entre o terceirão e o curso pré-vestibular. Que seria o quê? Em várias escolas por aí, você tem esse pré-vestibular sério, com foco dedicado, a pessoa vai lá, rala, estuda mesmo. Só que no médio, é uma várzea completa por aí. Em várias escolas. Né? É terceirão, o povo quer balada, quer festa, quer tudo mais. E o certo em várias escolas é eu ser esse cara bagunceiro. A turma do fundão. Esse é o displicente, a turma do fundão. Eu tinha um ódio deles quando era aluno também. Enfim, é o normal por aí. Tipo, lá no Limite, não. Tem essa semelhança entre PV e também de terceiro ano que o correto, o normal, o que se espera, o que todo esse nosso ambiente cria é ter aluno com foco, dedicado, que sabe o que quer, que estuda. Tem objetivo de vida. Super, sim, que tem ou os que planos. se ainda não tem e tá decidindo onde vai ser orientado a ter. E ele olha né? em volta que tem ali, mas espera, tipo, fulano tá muito foco, fulano também tá, peraí, se eu vou fazer essa zona toda, eu vou ser o cara errado, estranho, fora da curva aqui dentro, né? E esse clima que tem lá desde esse ensino médio, tá aqui o resultado disso. Os dois, por exemplo, né? E vários outros, não só os dois, né? Porque a chacota em outros lugares, né? Esse cara só estuda. É o nerdzão da sala, É o só nerdzão da estuda, sala, sim. Você vira algo... isso, no Limite cria-se todo um ambiente para te empurrar para cima. Tanto os professores estão sempre estimulando, porque muitos deles têm, sei lá, dezenas, centenas de aprovações nas grandes faculdades do país. E aí eles te empurram pra cima, os amigos que estão lá também estão todos dedicados. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar, mas que às vezes o seu grupo de amigos acaba exercendo uma pressão negativa, o Limite é o lugar em que isso não vai acontecer. Em que se você se destacar pelo seu estudo, pelo seu esforço, com as suas notas, você vai ser mais e não menos que, entendeu? Porque é comum, que eles estavam falando em alguns lugares, você ser menos que por se destacar. Uma coisa que eu me lembro de ter acontecido na volta da pandemia, sabe? Quando a gente voltou para a sala de aula, deu para sentir o quanto o ambiente do Limite é focado no vestibular. Porque você tá em casa, você perde um pouco desse engajamento, você pode perder o foco às vezes, porque é muito distante, né? Esse distanciamento que a gente teve com o ambiente, com os professores. Eu lembro de que no primeiro dia que eu voltei para a escola da pandemia, eu lembro do lugar que eu tô sentado olhando pro professor. Eu acho que você lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembrei do sentimento que eu falei, putz, eu tenho que correr atrás, sabe? Eu tenho que correr atrás. Se eu quero algo grande, se eu quero... eu já pensava em direito, eu conhecia esse veterano que tinha passado na Sanfran. Eu falei, pô, eu preciso ir. Eu preciso correr atrás, eu preciso estudar. E aqui é o lugar, sabe? Eu lembro desse sentimento e foi dali que eu falei... Eu já estudava bastante na pandemia, mas ali eu entendi, sabe? Não, eu sei por que eu tô estudando. É pro vestibular. E dá mais foco ainda, força. Tem um significado pra mim, né? Sim, exato. Isso é uma coisa muito legal de lá, que eu acho até hoje. Eu tô lá já faz 4 anos, no Limite. Mas que tenha todo esse ambiente de estudo, de foco, dedicação. Não tem competição.
Tipo, eles se ajudam o tempo todo. Eles Isso é estudam em muito grupo. legal. Sim. Eles se ajudam o tempo inteiro. É uma coisa rara por aí também. Porque As escolas de alta performance. Eles vão competir em algum momento. Sim, você vira se só estão que inimigo falando do coleguinha ali mesmo na curso, sala. Eu tenho um Eles exemplo ajudam. bem legal disso daí. Dos meus Nossa Sala, lá na Unicamp, né? Fala isso, né? Um baita exemplo Não, do que eles estão falando pra sim. justamente Eu pensei reiterar que nisso isso é também. verdade. Da minha sala tem eu, o Pedro Silva, que é e o Márcio, que são grandes amigos meus, e os dois, eles queriam a mesma área que eu, que era ali a área da computação. Sim. E aí o Pedro prestou engenharia de computação, igual eu na Unicamp, e o Márcio prestou ciência da computação na Unicamp. A gente estudava os três juntos. E no fim os três passaram. Sim. Então, tipo assim, a gente não olhava um pro outro como competidores, mas sim como Competidor futuros eram os colegas. outros, né? Vocês Era eram os a outros de panelinha fora, que ia eles são uma entrar. equipe. A gente era futuros Sim. colegas, Sim, entendeu? sim, e não exato. como competidores. Isso é verdade. É o ambiente da escola que acho que se constrói para que a gente se comporte desse jeito. É um negócio bem... Se eu não tivesse vocês ali mostrando que, pô, tem que estudar, era mais difícil também. A Laura, o Pedro Silva, que você já citou, o Márcio, é legal falar o nome deles aqui também, porque são pessoas que passaram também junto com a gente, direto do terceiro. Então, não é eu e o Scatolin, sabe? Existe... Uma turma, né? Existe muita uma gente. turma, existe uma galera que o Ilimit conseguiu aprovar. Então, e o ambiente ali era exatamente isso. A gente sentava na sala ali depois da aula, a gente escolhia uma sala vazia, sentava todo mundo, a gente ficava estudando. Aí nas horas da pausa, a gente se ajudava ali a desestressar, a tirar a cabeça dos estudos. Então, a gente se ajudava tanto na hora de focar, quanto na hora de desfocar, sabe? Na hora de espairecer a cabeça, de sair pra andar, dar uma volta ali na escola, tomar um ar. Então, isso também, né? E com certeza serão amigos Pra de vida. vida aí, né? Sim. Ah, com Porque certeza. são cabeças que pensam iguais, são valores iguais. Exato. Né? Meus amigos vão precisar de um advogado, né? Espero que não precise, né? Espero que não precise. Pois é, aí sim. Não vou ser criminal. Eu não quero ver, eu não quero ver ninguém me ligando quando der pau no Wi-Fi. Exato. Ah, eu não vou saber Formatar meu computador. instalar o WhatsApp web. Porque pensa, porque pra quem tá tipo de fora, acha que viram aquele super ambiente pesado de competição. Não, muito pelo contrário. É muita parceria mesmo. Sim. Nossa com eles e também eles mesmos como turma. Isso é muito legal de ver. Que legal. E direito? Quando foi a partir desse veterano que o direito... Na verdade, não. Eu acho que até o 6º ano eu queria ser jogador de futebol. Acho que é uma fase que todo menino... Todo vai menino, né? Todo menino. Ainda bem que a gente Exato. passou dessa, né? Aí meu irmão virou pra mim e falou: Pedro, você sabe o quão difícil é ser jogador de futebol? Eu falei: então deixa Então tá quieto, bom, vai. deixa Vai, tá quieto. Que acho que é mais difícil que vestibular, uma peneira de futebol. Mas pera, você era bom? Tipo, você era bom no futebol? Tava na média, vai. Tá, então é. Medíocre, sabe? Médio. Santo direito, continua. Por isso que eu desisti, né? Mas machuquei o joelho. Não chegou nessa fase. Mas eu até ali não sabia, assim, exatamente o que eu queria fazer. Aí eu comecei a assistir uma série, não sei se vocês conhecem, Suits. Adoro. Aí eu falei, pô, também. isso daqui é interessante, isso daqui é legal. Aí eu terminei a série, gostei demais. Aí eu acho que isso foi no 8º ano. Aí na hora de entrar no ensino médio, assim, eu falei, eu acho que eu vou pro direito, mas eu vou deixar a minha cabeça aberta porque não quero errar, né? Então não vou decidir já no primeiro ano. E fiquei aberto às outras opções, fui tentando me imaginar nas outras profissões, fui tentando ver se eu me encaixava com aquilo que eu gostava de estudar, com aquilo que eu não gostava de estudar. Então, eu não queria para exatas, por exemplo, porque eu não gosto de estudar. Tem que gostar. Matemática, física, principalmente química, desculpa, Walter. Mas são áreas que eu não gostava de estudar. Então, eu vi o que eu gostava, que eram as humanidades, eu achava aquilo interessante, empolgante estudar. E aí eu falei, tá, então eu vou para a área de humanas. Aí dentro das humanas, eu pensei, o direito é aplicável, eu gosto da prática, sabe? Eu gosto de aplicar o conhecimento, não só ficar num ambiente mais acadêmico, sabe? Teoria. Então eu falei, eu vou pro direito mesmo. Tá. E já que vai pro direito, decidi ir pra melhor do direito. Aí Pois eu falei, não vou só fazer exato. direito. Mas o ambiente, né, pô? É o melhor do país. Sim. Né? Vale a pena lembrar isso. América Latina. Jura? E aí você prestou só a USP? Eu fiz 3 vestibulares, né? Tá. Eu fiz a UFVEST, né, que é da USP. Eu fiz a Unesp e o Enem.
né? Aí eu passei na USP e na Unesp, e o Enem já tinha saído a nota da USP, então eu acabei nem... Você nem olhou, né? Ah, não, eu tava... Descansei a cabeça, sabe? A hora que eu vi o resultado da FUVEST, eu falei, daqui pra frente, esquece. Não quero mais pensar Agora em já nada, foi. Aproveitei as férias, nem vi SISU, nada. E você lembra do sentimento quando você viu o seu nome lá? Lembro. Foi confusão. Mas eu vi ali, eu não acreditei de primeira, sabe? Parecia algo Pra que eu mim não também tava demorou vivendo. pra cair a ficha, não né? é? E eu lembro que era no horário de almoço, meus pais tinham vindo pra casa pra, Pô, foi mesmo. pra ver. Eu lembro nesse dia, quando saiu. Tive dificuldade de dormir na noite anterior, então eu acordei tarde pra Não caramba. sei por que, dificuldade. Imagina, né? Sim. Você, porque não tem nada E eles acontecendo, ainda né? pegaram de surpresa, não foi? Não Sim, saiu 2 é. dias antes do... Não, foi no dia mesmo. Ah, foi no dia certo. A no dia Unicamp que certo, saiu, acho que uma a semana Unicamp antes. foi antes. E aí, no horário de almoço, meus pais chegaram em casa ali, me pegaram meio acordando. Aí falou, vamos abrir o computador pra ver se a gente se saiu. E aí, Já tem, né? e aí Tá aquela saindo. plateia, Aí a a hora que eu família abri o inteira. computador, meus pais aqui do lado, eu sentado na mesa. Ai, meu e aí, Deus. E aí eu abri a lista ali, a hora que eu vi meu nome, minha mãe começou a gritar, meu pai começou a me chacoalhar, assim, eu fiquei olhando pra tela do computador, falando, não, peraí, tá errado. Não, calma. Fechei a página, abri de novo. Deu um pra ver se era F5 aquilo. ali, Sim. vamos atualizar. Aí, cara, a hora que eu... Baixou a a hora que adrenalina. baixou a adrenalina, a gente gosta muito de coca ali em casa, a gente pegou umas taças, encheu de Coca-Cola, brindamos, comemoramos. Seu irmão tava junto? Não, meu irmão tava em Campinas, ele tava tendo uma aula. Mas Ah. ele chegou à tardezinha, eu moro num condomínio que tem piscina. Aí ele chegou assim, ele foi direto pra piscina, aí eu já puxei ele pra dentro com roupa e tudo da piscina. Ah, porque ele não sabia? Não, ele sabia, Ah, ele ele veio me sabia. parabenizar, ele veio me cumprimentar, eu já puxei ele pra dentro da piscina. Eu acho que tem até esse vídeo no Instagram dele. Que legal, ele que comemorando gostoso. comigo, foi um momento mágico. E tirou um peso das minhas costas. Que Meu Deus. gostoso. Eu dormi a tarde inteira Um naquele dia dia. inesquecível. Só quem é vestibulando né? Com sabe o que certeza. é esperar cara. o resultado. né? Tirou Um um dia peso das inesquecível. costas, né? E pensa nessa pressão. Você tem um mais velho que faz medicina de Unicamp. Imagina a pressão que é Pô, também. subiu a barra, né? Eu não posso baixar a régua em casa? Sim. E não era nem pressão muito de casa. Meus pais são muito tranquilos, meus pais Que bom. nunca me fizeram, ó, seu irmão passou medicina na Unicamp, o que você vai fazer aí da vida? Vai vagabundear? Nunca. Isso é muito importante, né? Esse eles apoio da família. Sim, nunca fizeram esse tipo de pressão. Então foi um ambiente super tranquilo. E eu acho que eu mesmo tinha essa cobrança, sabe? Eu via o meu irmão, claro, você vê que você tem que... eu me cobrava, eu tenho que ter um sucesso também, eu tenho que ser bem sucedido, mas é mais uma... eu usava mais de incentivo, inspiração, incentivo do que uma comparação, que eu preciso ser melhor. É saudável, né? Até porque eu não conseguiria, né? Eu não conseguiria passar no Unicamp medicina. Olha, Acho muito acho que difícil. conseguiria. Olha, que direito do São Fran tá dificuldade. Talvez até mais difícil. Sim, mas eu conheço meu irmão, ele é muito mais focado do que eu, então é muito difícil. Então eu peguei a área que eu gostava, né? Que eu tinha pensado e falei, pô, então eu vou ter que passar na melhor. Vou ter que correr atrás e conseguir. Que Também, legal. graças a Deus. E engenharia? Matheus, como foi essa escolha? Meu pai é engenheiro, né? Aí eu já, desde sempre, flertei ali com a engenharia, né? Pra ver se eu ia fazer o curso. Mas minha decisão, ela veio de verdade durante a pandemia, que eu decidi dedicar uma parte do meu tempo para aprender a programar, uma parte do meu tempo para terminar o Kumon, que eu fiz Kumon, que é de matemática. Eu recomendo bastante aí pro pessoal que gosta de exatas, ainda não tá tão perto ali do vestibular, o Kumon dá uma ajuda legal. E aí, quando eu comecei a programar, eu me apaixonei pelo negócio, assim, que eu comecei pelo YouTube, aí depois eu fiz um curso ou outro ali na internet, meio solto. Você foi aprendendo, tipo, autodidata. Fiz todos os cursos que tinha livre ali na internet, eu peguei pra fazer. Tem uns cursos muito bons, inclusive, hoje em dia, pra quem gosta aí da área de programação, tem o CS50, o de Harvard, que é muito bom. E tá na internet de graça, tem muitos cursos de graça na internet. Ou seja, quem quer, Vai atrás, né? fuça. E fora que é de graça, conhece, percebeu, né? é de Sim, graça. você tem gasto pra isso, né? Entendeu? É de graça. Até hoje eu não gastei um centavo com curso de programação. Então, tipo assim, tem tudo de graça na internet, de ótima qualidade. E aí eu comecei a fazer aquilo, me apaixonei pelo negócio, e aí eu já flertava com a engenharia desde sempre, que nem eu falei pra vocês. Porque eu ia bem em física, em química, em matemática, eu gostava bastante da área. E aí eu acabei juntando o útil e agradável, né? Tipo assim, eu achava bem legal a ideia da engenharia, a ideia de você aplicar o conhecimento técnico e científico, né? Porque no fim das contas, isso que o engenheiro é um cara que
soluciona problemas, né? Você aplica a técnica para solucionar problemas. E eu gostava bastante de programar. Aí eu juntei os dois e aí surgiu a ideia de eu prestar engenharia de computação. E aí eu comecei a buscar os lugares que eu ia prestar, quais que eram os melhores e tal. E hoje em dia, né, a melhor da América Latina é a Unicamp. Ai, meu Deus. Mas eles são chatos, vamos lá. Esses dois, eu não tô aguentando. Me arrisco a dizer que do hemisfério sul, tá? Me arrisco. Se for, se É, a gente for se querer forçar, se der pra forçar um forçar, pouquinho abaixo... tira a Oceania ali. Não, mas o direito na USP de fato é melhor, só que o Instituto de Computação hoje é o maior Instituto de Computação da América Latina. A melhor depende do curso, né? Exatamente. curso a Não dá pra você curso. generalizar. Até porque tem muitos cursos que a Unicamp nem oferece, tipo direito, por exemplo. Mas na computação era melhor, mas por incrível que pareça eu não queria Unicamp no começo. O que você queria? Eu queria USP. E aí eu tava em dúvida se eu ia fazer Politécnica, lá em São Paulo, ou se eu ia fazer a de São Carlos. E aí eu fui atrás de... Meu pai conhecia um amigo de um amigo que conhecia um professor lá de São Carlos, e aí eu consegui também um professor lá do IC, da Unicamp, por um amigo de um amigo também do meu pai. E aí deu certo, eu visitei os dois, né? E aí eu tava meio ali sem decidir ao certo. Prestei as 2 provas, que nem o Pedro, prestei só 3 vestibulares. Prestei USP, Unicamp e Enem, só. E aí passei a segunda fase da Unicamp e da FUVEST. E aí fiz a segunda fase, aí fica naquela tensão ali do vai passar, não vai passar. O meu caso é um pouco mais trágico, porque eu fui, sabe, tiro de guerra? Então, eu fui recrutado. Ai, tipo assim, eu tava com um papel... No meio de tudo isso ainda... Não, imagina, era ali no finzinho de janeiro, eu já tava com um papel, assim, pra eu preencher com os dados, embaixo tava escrito assinatura do atirador. Nossa. Aí eu já tava, tipo assim, eu falei com o cara, ele falou, se você passar em São Carlos, você tá liberado. Aí eu falei assim, pô... E agora, tudo ou nada. Agora eu tenho que passar e não mesmo, tinha mais né? o que fazer. Isso que é um sentimento muito ruim, porque depois que você faz a segunda fase, você não tem mais o que fazer. Você fica de férias e aí você fica naquela, putz, se eu pudesse fazer só um negócio esperar. a mais. O meu próximo ano tá numa folha de papel Então, na mão de sabe? alguém. Exatamente. Numa lista que eu vou ver na internet num dia tal. É muito louco essa sensação, um negócio que eu nunca tinha passado. E aí você fica ali, nossa, muito... E como eu disse, até então, eu queria USP. E aí na FUVEST eu prestei São Carlos. Porque São Carlos o curso era... para computação era melhor do que São Paulo. São Paulo era melhor na parte da engenharia, pela Poli, né? Mas para a área da computação, São Carlos era melhor. E eu prestei pelo Enem USP, eu já tinha feito a inscrição na Poli. Então, tipo assim, eu tinha chance de passar nas duas ainda. E o legal da Poli é que o curso tem umas coisas específicas lá, mais técnicas. Para quem se interessar, eu recomendo ler depois lá no site da Poli, que é um curso bem interessante também. Mas eu acabei escolhendo São Carlos, beleza. Aí saiu o resultado, tava faltando uma semana acho que pra sair o resultado da FUVEST e um pouquinho mais pra sair da Unicamp. Aí a Unicamp só liberou no Instagram, gente, soltamos a lista dos convocados. E eu tava na academia, eu falei assim, esses caras só podem estar de sacanagem. Aí eu abri lá, e aí no que eu vi que eu tava convocado, nossa... Aí eu tava sozinho. Eu tava sozinho lá na academia, né? Aí mandei Porque mensagem... o cara carregou de peso aquele dia. Não tá escrito. Inclusive que eu tava fazendo supino na hora, né? Eu já botei 10 a mais 10 a mais de cada lado. Exatamente. Não, mas foi, nossa, eu acho que foi assim a emoção mais intensa, talvez, porque mesmo que eu quisesse USP, eu faria Unicamp com certeza, porque até então eu ainda não sabia que a Unicamp era melhor do que a USP até. Eu tava mais com USP na cabeça. Aí depois que saiu o resultado da USP também, eu fui pesquisar mesmo pra ver qual das duas que eu queria fazer. E aí você passou nas duas, então? Ele pode escolher, Eu passei né? na USP de São Carlos. Ele passou nas duas e ele passou nas duas. Aí tem que escolher. Me deu o luxo. Tem mais, também teve a nota do tipo Enem com assim, SISU e tal, passou em mais. Então, eu acabei passando na USP São Carlos, fiquei muito feliz em conseguir passar em segundo lugar. Passei na Unicamp também e passei na Poli depois pelo SISU. E aí depois até deu pela nota do Enem. Passei em outras também, mas aí já não... Como eu tinha passado na Unicamp, que é pertinho de casa, e lá em São Carlos, que era onde eu queria, eu acabei Já fechou, né? nem indo atrás do SISU. Eu só vi lá se eu ia passar ou não na Poli, passaria pela minha nota do Enem, minha nota de corte e Só tal. pra saber, né? Só que no fim eu acabei nem fazendo inscrição, porque dá um medinho na hora de fazer inscrição, porque lá eles deixam bem claro que se você fizer em duas, você perde as duas. Sim, E aí eu fiz minha inscrição em São Carlos, do que saiu lá, eu fiz em São Carlos só pra entregar lá no tiro de guerra, entreguei e me liberaram. Aí eu cancelei a inscrição em São Carlos e fiz na Unicamp. Maravilhoso. Porque eu fui pesquisar, né? Eu fui conhecer de verdade como que eram os laboratórios lá do IC na Unicamp. E aí eu me apaixonei pelo lugar. Porque é pertinho de casa, é 30 minutos, eu tô morando lá em Campinas hoje em dia, mas pra ir pra volta é muito simples. E muito mais perto do que São Carlos. E fica muito mais próximo de São Paulo também.
Então, se eu quiser trabalhar em São Paulo mais pra frente, também tá mais próximo, sabe? As Sim. empresas estão mais conectadas com a Unicamp. Aí eu acabei, unir o útil ao agradável de novo, né? Escolhi pra Unicamp, fui e sou muito feliz hoje. Eu E acho que eu aí, não voltaria quando atrás. você viu ali na academia, colocou 10 a mais em cada lado, para quem foi a sua primeira ligação? Para quem que você ligou Acho primeiro? que a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi a minha mãe e depois a minha namorada, Manu. Beijo pra Manu aí. Pai que se dane, né? Não, é que foi no grupo da família Sim, e minha mãe sim, que tava na hora ali, tipo, ligada no online. celular. Aí foram as duas pessoas que ficaram sabendo primeiro. Aí E aí a comemoração foi com coca? eu cheguei lá em casa e minha mãe quebrou um ovo na minha cabeça e jogou farinha. Foi tipo Aí teve isso. trote em casa já. Já teve teve. trote em casa. Aí depois na escola, então, nesse Aí rasparam, mas judiaram você mais do que eu. judiado. Eu tenho que... Pô, que eu tô feio, né? Aquela propaganda que o limite Mas eu acho que eu tô mais judiado que você, porque você tá com o cabelo longo ainda. Eu tô com o cabelo raspado e tô com a minha sobrancelha parecendo um... Justo. Mas valeu a cara pena pingaram. ter essa sobrancelha raspada? Valeu. Não, ela não ficou raspada, é que o pessoal pintou. Pintou, eu tava é. parecendo assim. Mas valeu a pena, vai. Valeu. Lógico. Vale muito a pena. Se fosse só ser pintado, tá maravilhoso, né? Que isso. E como vocês lembram desse terceiro ano? Porque assim, a gente tá falando aqui agora e parece que foi tudo mil maravilhas, né? Parece que a gente estudou e passou. Sem esforço nenhum, assim, Não. fácil, né? Não é filme da Disney, não, né? Exato. E com certeza teve muita gente que estudou e não passou. sim. Vocês estudaram pra caramba, né? Vocês, como o Marcelo tava dizendo, o PV e o terceiro tem os mesmos professores, as mesmas... Mesmo material, mesma dinâmica, mesma assistência, tem tudo, é a mesma coisa. né? Então, assim, tem alguma coisa que o terceiro podia participar de algo do PV que vocês participavam? Sim. Sei lá, alguma coisa que vocês fizeram a mais, que tinha gente que não fazia, que vocês podem dividir? Porque com certeza vocês fizeram alguma coisa a mais. Eu acho que a gente tinha um parâmetro ali na hora mesmo, né? Porque se você fosse ver as salas que a gente ficava para estudar, ou quem ficava depois da aula na escola para estudar, porque eu, pelo menos, aconselho aí a quem for fazer o vestibular no E-Limit, fica na escola, estuda lá, porque em casa você tem a cama do seu lado que vai te chamar, entendeu? Você tem o TikTok no celular, que você vai querer ficar passando ali a TV, o videogame. Então, o ambiente ali da escola tá sempre aberto, né? E a gente ficava lá. E muita da galera que ficou ali passou, sabe? Em alguma coisa passou. A galera que ficava na escola estudando passou. Porque a escola tem a estrutura pra isso, né? Sim. Exato. A escola te oferece tudo na mão. Não, a gente chegava às 7 horas na escola e saía às 7 horas da noite, entendeu? Tem o curso de atualidades lá, o Argumente do Didoné, que acabava, tipo, 8h30, sabe? Acabava 8 horas, alguma coisa assim. Então, tinha dias que era de segunda. Eu ficava das 7 da manhã até as 8h30 da noite na escola. E acho que isso é muito individual também, sabe? O tempo de estudo. Porque alguns colegas, como o Matheus, estudaram assim... não é demérito, mas menos do que eu, entendeu? E por quê? Porque eu precisava estudar, sabe? Eu acho que... E o meu método de estudo também, como eu aprendo, é mais demorado. Eu preciso ler, eu preciso estar ali com a apostila na mão, só o exercício não vai me ajudar tanto. Então, eu sabendo disso, eu estudava mais tempo. Assim, é muito individual, entende? É muito individual. Então, quem for fazer tem que se conhecer, sabe? Eu acho que a maneira como você aprende, a maneira como você aplica aquele conhecimento, você tem que entender como que você funciona. E a partir desse conhecimento você... E um vai precisar de mais tempo que o outro, Sim, é óbvio. Exato. Então, eu colocava mais tempo nisso porque eu precisava. Eu estudei na pandemia bastante, sabe? Em casa, até porque meu irmão, que tava no home office... No home office não, EAD. Tava em casa, o home office. Tava em casa também, né? Tava ali estudando, e aí eu ficava estudando com ele, sabe? Ele tava já estudando medicina, e a gente ficava ali dividindo o mesmo quarto, estudando. E eu sei que alguns colegas meus não estudaram e também passaram, né? Isso não é mérito meu ou demérito deles, ou mérito deles, demérito meu. É individual, sabe? É que às vezes a gente não via eles estudando, o método deles era diferente. Exato, né? exatamente. Por Então, isso que não dá pra também... Isso. E aí o E-Limit, quando abriu, né, saiu da pandemia, com todo aquele apoio e suporte que a gente tinha, os professores do plantão de dúvidas, a gente
E aí o que a gente pode fazer, que o PV também faz, a gente podia até frequentar algumas aulas, sabe? Se a gente, mais pro final ali do ano, essa matéria de química eu já sei. Então eu vou ali num PV que tá tendo aula de física numa matéria que eu tenho dificuldade. Então a gente trocava de sala, a gente... Tem essa abertura, você Tem, pode tem circular essa ali. abertura. É Essa melhor do que abertura, abertura, eu isso. arrisco dizer, porque enquanto tava tendo aula lá no PV, no fim do ano, quando já tinha acabado já o terceiro, a escola ela continuou com os professores Sim. que estariam dando aula lá na sala do terceiro, mesmo que não tivesse mais o aula. ano na do teoria. letivo do terceiro acabou, a gente juntou com o cursinho, sabe? Exatamente. Era E o aí eles mesmo ritmo. ficavam lá e dando plantão de dúvidas. Isso. Então, tipo, eu e o Pedro, a gente era Estavam sempre por lá. dois grandes frequentadores do plantão de dúvidas. Então, você fazia ali suas provas, suas questões de primeira fase. Se você errasse, ela já tirava dúvida na hora. Segunda fase, principalmente, que eu acho que esse que foi um grande diferencial de verdade do Limite, de continuar dando todo o apoio para os estudantes, mesmo depois que acabou o período letivo, entendeu? Porque o que eles poderiam fazer? Acabou o terceiro, fecha as portas, Tchau, agora você fica em casa não sozinho, é mais Pedro, problema tchau, meu, né? exato. fechou. Pelo contrário. Agora, o que eles poderiam fazer um pouquinho melhor? Deixa as aulas do PV para quem quer assistir. Sim, Mas eles sim. foram além ainda Exato. de deixar a gente assistir as aulas de revisão do PV. Eles continuaram com os professores que estariam dando aula pro terceiro ano. Pra gente colocaram escolher, ele, cara. E aí, tipo, com a mesma grade de horários que a gente estaria tendo aula, só que eles ficam lá totalmente disponíveis para você ir lá tirar uma dúvida. Você coloca O seu que nome era na aula lousa. no terceiro virou plantão de Vira plantão de dúvidas, dúvidas. sabe? Pra gente. Então a gente tinha ainda essa opção mesmo de ir ou pro plantão de dúvidas na nossa sala ou ir pra assistir aula no cursinho. E eu arrisco dizer que esse que é o grande diferencial. Pensando ali numa segunda fase, que você tem que escrever e tem que ser convincente. Não basta você selecionar ali a alternativa e ok, não. Você precisa saber escrever a resposta. E aí quando você pega, não basta estudar um monte, porque você está estudando um monte, mas está sendo infrutífero o tanto que você escreve para o tanto que você responde a pergunta. Aí se, por exemplo, literatura, gramática, são matérias que a pontuação é muito objetiva, por incrível que pareça, na segunda fase. Não é que nem a gente imagina que eu vou enrolar aqui e o cara vai cair na minha enrolação. Então você fazer um monte de questão, chegar lá pro professor, pro Manga, por exemplo, pro Gui de literatura, que é um ótimo professor, dois ótimos professores. Você sentava com ele, pegava ali meia hora do tempo dele para ele ficar lendo a sua resposta, comparando com o gabarito, pontuando e falando o que faltou para você chegar na nota máxima. Eu acho que isso que é o grande diferencial, que eu não vi nem ouvi de nenhum outro lugar. Exatamente. Passava muito disso, né? Você passar por esse vestibular, seja no PV, seja no médio direto, você tem que ter vários fatores aí juntos, né? Juntos ali. Você tem que ter uma escola que te dê suporte. Nós temos, tá? Tem que ter professores bons com uma formação ampla na área, assim, com muito foco no vestibular. Nós temos lá também isso daí, tá? Tem que ter todo esse apoio de plano de estudos, essa grade montada um por um. Temos também isso lá. E também parte do lado deles também. Tem que ter também esse lado deles de, assim, maturidade, de estudo, de foco. Ter só o deles sem o nosso não funciona. E acho que também uma vice-versa. parte muito forte de acolhimento, porque isso tudo é um acolhimento, Super né? acolhimento. Sim. Porque o professor fica ali meia hora pontuando a sua... Meia hora? É mais. Eu falei meia hora só para não falar que a gente tá... é uma dedicação de tempo. E é um carinho também. É um carinho. É um carinho mesmo. É um É um carinho acolhimento, mesmo. você tem que gostar. Porque... Tanto de poxa, dar aula tipo, como deles também. Exato. Você não gosta de aluno, não gosta de gente. Exatamente. A gente tinha que ser agradável. E acreditar muito que assim, eu tô fazendo isso porque eu acredito que pontuando Sim. ele vai entender o que eu tô falando e vai acertar. A gente sentia essa né? confiança. Então, os professores exatamente. confiando, depositando isso na gente. E teve um dia que depois das férias, depois de julho, eu fiz algumas questões em casa de segunda fase. Quase umas 20 questões assim de história. E aí voltando para as aulas, eu peguei o Diego, o grande professor Diego. Do Cara, que é, professor de Diego? história. De história. Meu, eu fiquei 1h30 com ele, sentado, ele corrigindo minhas questões. O E Diego- não deu tempo de corrigir tudo, eu tive que voltar na outra Os semana. lolis também, deram né? bastante trabalho pelo jeito, viu? Eram ótimos. Os lolis. Mais 1h30 e não tinha gente na fila, então ficava só nós dois ali, era como se fosse uma aula particular. O que eu mais fazia isso era de física também. Às vezes eu pegava ali as duas aulas, que era aula dupla, que ele estaria Não, nos dando 1 hora e plantões do 40. Plusso, ele usava a lousa pra você, ele dava Você uma aula lembra? pra você, Isso daí eu tenho que agradecer o Plúcio, muito Sim. obrigado se estiver assistindo aí, porque teve duas ocasiões em que eu cheguei no Plúcio e falei assim, Plúcio, não tô entendendo direito leis de Kirchhoff.
Aí ele foi lá, ele pegou e falou assim, não, pera lá então, Matheus. Deu uma aula, sabe a aula que ele daria pra turma inteira? Deu pra você. mim. Sim. Inclusive, caiu na segunda fase da Unicamp, a questão mais difícil de física. E você lembrava exatamente da E eu aula. acertei, eu acertei essa questão. E, tipo assim, a questão mais difícil de longe da prova de segunda fase do ano passado foi essa, de leis de Kirchhoff. E graças eu ao sabia, ensinamento dele ali, eu sabia tudo, eu fechei o olho, lembrei da aula do Plúcio ali, tipo, pô, foi diferente, que ele me deu assim, de verdade, ele levantou da cadeira, porque você fica ali sentadinho na cadeira, ele corrige e tal, fala uma coisa, falou assim, não, pera lá então que eu vou te dar uma aula de lei de Kirchhoff. Levantou e escreveu na lousa. É muita assim, disposição. tudo. Então, você tem uma equipe que é muito focada em prova de vestibular, que já conhece isso há muito tempo. E outra, Tem o feeling, né? tem o feeling da prova O já. Doné a falou prova muito tá assim, disso. assim Pô, montada. eu acho que... Isso pode cair esse ano, né? E Muito cai. mal. E aí vamos aumentar a E cai. grade de sociologia, porque, ó, tô percebendo... porque tá ela voltando. cai. Não, foi inacreditável. Só rapidinho. Uma aula que o Didoné deu na sexta-feira, no domingo caiu na Unicamp. É Nossa, eu muito lembro assim. disso. E eu acertei a questão, de olho fechado. Eu não fazia ideia do E que era ele tava uma falando na questão de questão. geopolítica hiperdecoreba, sabe? Muito. E Foi ele tinha uma falado incrível. exatamente o nome. Era tipo, qual que é a etnia, do não Tigré sei lá, das né? quantas. Exatamente. E é sorte? Não é sorte, né? preparação nossa também. preparação. Quem vai lembrar do seguinte: você tem a mesma equipe te dando aula no médio, terceiro ano, e também no curso pré-vestibular. São os mesmos professores. Que dão PV e também tipo terceiro ano. Então tem a mesmíssima aula. Exatamente. Ou seja, o aluno do terceiro ano do Limite tem total capacidade, estrutura, infraestrutura, né? Pra passar direto. Sim. Tem. Aquele que não passou, tá tudo bem também, porque cada um tem seu tempo, certeza. né? E depende da maturidade de cada um Isso que eu e ia do falar, tempo de cada um também. É maturidade também. Né? Porque... Entrar com 18 anos de faculdade é muito... que delícia! Sim, mas sim. vocês são muito novinhos, não tem problema nenhum de estar com 19, com 20, fazer 1, 2 anos de cursinho. Sim. Né? Até porque, assim, sendo bem sincero, vestibular é uma máquina de moer gente. Eu falava isso em sala pra eles. Não é só você, saber aquela matéria. Não é. É você conseguir controlar aquela sua ansiedade, aquela tensão da prova. E talvez, se você tem todo esse apoio em casa, na própria escola, os professores, você está bem consigo próprio em termos de matéria, eu sei aquilo, mas na prova... dá uma travada, dá um branco total, você esquece aquilo, porque a prova é muito pesada. Aquilo é muito desumano mesmo. Então, é comum que talvez a pessoa não passe logo de cara por isso. E, assim, tá tudo bem? E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí, aquele aluno que não teve condição, sorte, enfim, qualquer outro motivo aí de não ter tido a oportunidade de ser limite no fundamental, no ensino médio, e pode fazer a prova de bolsa, e pode participar e fazer parte do PV do Ilimite, vai ter toda essa orientação e as mesmíssimas chances de passar nas grandes faculdades, com os grandes projetos de vida, com essa orientação one-to-one que eles falam, esse 1 por 1. Então, tem como, não é nada impossível. Isso é bem legal de se falar, porque muita gente acha que eu venho de uma escola muito mais fraca, não vou dar conta de uma escola tão forte assim. Dá, porque tanto terceirão como o curso pré-vestibular, eles fazem uma revisão geral. Sim. Então, assim, eu venho de um lugar fraco. Você tem duas escolhas. Você fica nesse lugar fraco e não muda nada, ou você corre atrás. Tá? E existe, obviamente, toda uma adaptação para essa pessoa que não veio do terceiro do limite. E esse apoio humanizado que a gente dá para eles também. Exatamente. Então você não veio do terceiro do limite, suas dúvidas são maiores aqui. Então, se ele que veio do terceiro recebeu uma aula... né, sozinho para ele. Os plantões de dúvida, assessorias, planos de Só estudos. que claro que essa pessoa também vai ter que colocar régua, vai ter que buscar régua. Sim. É que se o professor perceber o que você quer, Exatamente. ele vai estar disponível para você. A gente investe. É isso que a gente percebe, né? Que se tiver alguém querendo ouvir, ele vai estar lá querendo falar. Porque o professor, ele quer falar para alguém que esteja interessado no conteúdo dele. É o sucesso profissional dele, a aprovação do aluno, né? Exatamente. Então ele também quer ser bem sucedido, ele quer apostar na gente, né? Ele quer ver esse resultado. É o trabalho dele, né? É uma coisa complicada pra gente, professor de curso pré-vestibular, porque pra quem é professor, né, de modo geral, o nosso trabalho não tem uma métrica muito clara de sucesso. Ele passa de ano, ok. Vestibular é métrica muito clara pra gente de ter um trabalho muito bem feito ou não. Né? Porque assim, passou tantos, tantos passaram, tantos não passaram, e aí?
essa métrica é uma coisa que a gente se cobra demais como professor, que é. Né? Sim. Inclusive na prova de inglês, né, da matéria do Marcelo, eu consegui gabaritar por causa das aulas deles. As dicas que ele dava do vestibular, alguma questão também ficava meio dúbia ali, você ficava entre duas questões, ele conseguia te esclarecer, sabe? Você via que ele estava preparado para a prova, ele estava preparado para te mostrar ali por que você errou, sabe? Por que você acertou. E era só prestar atenção na aula, sabe? Ele estava ali com o conhecimento dele aberto a você. E na aula dele também era quase que uma aula meio particular, sim, assim, né? Sim. Então, ele mandava a gente fazer algumas questões, a gente ia lá, fazia, e na hora da correção, era 2, 3, sabe? Que tava prestando atenção, e esses que prestaram atenção, provavelmente gabaritaram também, sabe? Eu consegui acertar todas no Enem, na Unicamp e na FUVEST, porque no começo eu não era tão bom em inglês. Tipo, meu inglês era bom, mas fazer vestibular de inglês... É outra coisa, né? É completamente diferente de falar inglês. E eu acho que mudou muito esse viés do inglês que a gente tinha, porque eu fiz esse limite desde o 6º ano, né? Então a gente tinha um inglês muito de aprender a falar, aprender o vocabulário, esse tipo de coisa. Mas no 3º muda a página e é tipo, vamos acertar todas. Não precisa nem sair daqui sabendo falar inglês. Mas eu quero que você acerte todas. É um inglês diferente, porque é o inglês do vestibular. É muito diferente, é muito diferente. Deixa de ser um meio de comunicação e vira entenda como a prova foi criada. Sim. Exatamente. E isso me ajudou muito, porque eu cheguei no 3º ano acertando às vezes 3 de 5, 4 de 5, raramente 5 de 5 no Enem, por exemplo, que é uma prova que direto tem questões dúbias, né? Sim. Questões que você fala assim, putz, essa daqui foi meio mal feita, né? Mas a gente trabalha com tanta questão mal feita na aula do Marcelo, que chega uma hora que você aprende a pensar que nem o cara que tá fazendo a questão. Essa é a ideia do curso. É fazer rápido e sem errar nada. E uma coisa também que você falou, só aproveitando o gancho, que você falou da bolsa, né? Que o e-limit, não há nem dentro, assim... discriminação com quem tem bolsa, sabe? Os professores não vão te ajudar menos porque você tá com bolsa ou no plantão. Você tinha bolsa? Eu tinha. Eu vou te falar uma coisa, a gente não sabe quem tem bolsa e quem não tem bolsa. Então não dá pra você separar quem é quem, eles não sabem. É tão igual o atendimento. Sim, é super igual. São alunos. O Scatolin também tinha uma ótima bolsa. Eu não sabia também. E a gente... Então, a gente consegue aproveitar o mesmo tanto, sabe? Então, pra quem conseguir bolsa no limite, não sei, essa segregação... Você bolsa de quanto, Loli? No primeiro colegial eu consegui 80%, e aí no segundo e no terceiro a gente conseguiu 100%. O limite deu 100% de bolsa, apostando mesmo no meu conhecimento, apostando mesmo na aprovação, sabe? Aprovação do Scatolin também e outros bolsistas. Acho que valeu a pena, né? Valeu. Espero que sim, né? Espero que sim. Matheus, tinha quanto de bolsa? Eu fui bolsista integral no ensino médio. Então, para vocês verem como que o e-limit vai apostar na formação de vocês. Sim. Que se você, às vezes, você não tem condição de pagar uma mensalidade cheia, vai lá, faz a prova, conversa, mostra o que você tem para oferecer para a escola, que eles estão muito interessados em formar pessoas. E a minha bolsa de 100% que eu ganhei no segundo foi muito devido ao meu rendimento no primeiro. Então, eles estão olhando o resultado dos alunos, sabe? Constantemente. Eles veem quem tá indo bem, quem tá desempenhando bem, para falar, pô, esse daqui pode dar uma aprovação pro colégio, vamos apostar nele, né? E eu lembro de uma conversa que eu tive com a Marcela, que ela falou exatamente isso. A gente tá vendo os alunos que estão indo bem, a gente vê como eles evoluem, né? Isso é muito legal, essa atenção que ele tem ao eles acreditam muito nisso, né? Nessa coisa de apoiá-los no projeto de vida. Eles querem alunos pensando grande, eles querem enriquecer projetos de vida. Isso é muito bonito. E não fica só na parte marqueteira, né? Não é só um slogan. Vai da boca pra fora. Tá aí a prova, né? Você patrocina um direito na USP, uma engenharia na Unicamp. Inclusive, eu tenho que ser muito grato a Marcela, todo o time do Limite aí, porque eu tava em dúvida se eu ia fazer Cutuca ou não. Eu tinha até passado na prova do Cutuca, só que daí a Marcela falou, não vai não, fica aqui com a gente que você vai se dar melhor. E hoje em dia eu vejo que eu tenho muitos amigos meus que fizeram Cutuca, que fizeram Cutil, que hoje fazem Unicamp lá comigo, e eu vejo que eles sabem, são 2 colégios ótimos. Mas para ser bem sincero, não tem a menor comparação na parte técnica da física, na parte técnica da química, da matemática, que o e-limit ele oferece de um jeito que é completamente ímpar, né? É os melhores professores, cara. São os melhores. Então, a Marcela falou, não, fica aqui que você vai se dar melhor, e ela me ofereceu a bolsa integral, eu falei assim, aí não tem como, né? Então. Aí fiquei e hoje em dia eu consegui passar no curso que eu queria e tô me dando bem no curso, então sou muito grato a ela e ao time do Limite. O Limite até nos preparou pra faculdade, né? Sim, exatamente. Tem essa preparação. Última pergunta agora, que a gente até já passou do tempo aqui. Já? Jura? Passou rápido. Passou rápido.
Vocês estudaram mais no terceiro ou estão estudando mais na faculdade? Nossa, muito mais no Mais na terceiro. faculdade. Muito mais no terceiro. Muito mais na faculdade. É mesmo? É, porque não tem como, engenharia é puxado. Quem quer fazer engenharia aí, pô... Prepare-se. Dá um gás, se prepara, Exato, porque... você tem que saber. Humanas dá pra você dar uma enrolada. Nossa, Se você souber fazer a prova, esquece. tem umas provas aqui. Bom, Loli, Matheus, desde já, assim, ó, fiquei mais fã de vocês. Obrigado. Parabéns mesmo, né? Com certeza foi um ano aí muito desafiador, mas que vocês com certeza guardam com muito carinho, apesar de toda renúncia numa parte, mas o Dané fala muito isso, né? Que não é renúncia, mas escolha de ter um Investimento. ano aí, né? Isso, investimento de tempo, de ter um ano de significado, mas que com certeza não foi um ano fácil. Mas de muita vitória, né? Com certeza valeu a pena aí comemorar com a Coca, puxar o irmão pra piscina, sobrancelha pintada, cabelo raspado. Tem muita gente aí esperando resultados de segunda fase, esperando o cabelo ser cortado. Teve aula de segunda fase hoje. Ah, de Unesp. é? Teve aula, Mas teve aula hoje, tem prova de Unicamp hoje. Ah, A coisa tá correndo. É que vai sair o A coisa episódio tá depois, correndo, pois mas é, a no coisa dia tá da correndo. gravação que vai sair. Pode ter certeza que vai ter mais gente pra trazer aqui. Ah, nos próximos Tomara, anos. tomara que a gente fale com muitos alunos aí ainda. E que você, se não acredito que venha esse conteúdo todo, que tenha coragem, atitude, faça uma prova de bolsa aí. O Ilimit já teve uma, vai ter outra no dia 16. Então corre atrás se você tem um grande projeto de vida aí. O professor Marcelo tá aqui para endossar isso que eu tô falando. Eu não sou do Ilimit, mas pelo jeito é muito verdadeiro. É muito Né, isso. Marcelo? É só vir, gente, de verdade. Vem que a gente tá aberto. Assim, tipo, a gente presta tudo que você precisa. Então vem com a gente nessa. Obrigada pela sua disponibilidade Obrigado a também. E é isso, gente. Continuem acompanhando aí. Posso só fazer um agradecimento aqui? Por favor. Que... Quer olhar pra sua câmera? Eu vou Quer olhar pra sua Eu câmera? vou falar agora com algumas pessoas. Com o Didoné, que quando antes da segunda fase, eu comentei isso com você no bastidor, que quando eu fui fazer minha segunda fase, eu tava desesperado, eu tava ansioso, eu tava tenso, coisas que eu sabia, eu achava que eu não sabia. E ele deu um amparo psicológico pra mim, sabe? Ali, aquele atendimento 1 a 1, foi muito bom. Ele foi seu terapeuta. Mais ou menos mesmo. E amigo, Na dúvida né? de geografia, ele me dava uma terapia. E teve esse amparo não só dele, como de outros professores, o Diego, que eu já citei, o Gerson me atendeu por WhatsApp, o Manga me atendeu por e-mail. Então, assim, os professores estão muito disponíveis pra te ajudar, sabe? E também a equipe, a Cibele, da coordenação ali, também uma querida, a Juliessa. Eu vou esquecer alguns nomes, mas toda a equipe do Limite, né? Todos os professores aí difícil, foram... né? Porque são todos os professores também, todos, nos ajudaram e... Então, mas são todos muito queridos. O Jorge me ajudou demais também por WhatsApp. Eu mandava nas férias pra ele foto das minhas resoluções, tipo Natal, Ano Novo. Quase que a gente fica também pedindo pro Didoné abrir a escola pra gente no Natal. Vocês só não passaram o Natal no Limite porque o Didoné não deixou. Não abriu a escola. A gente ia oferecendo o corujão de Tivesse Natal. aberto a escola, eles A iriam. gente falou, vamos fazer um peru aqui dentro, pô. A gente aproveita, já Não tira traz a dúvida. farofa, não traz um beijo, dá tudo certo. Faz cada um traz sua panela. Traz a coquinha Uma gelada. coquinha tem que ter. E aí eu também queria aproveitar aqui pra eles não ficarem tristes comigo também, os professores das exatas, né? Que sim. o Pedro acabou não se apoiando tanto neles, mas eu sim. Então aí o Rony, o Lauter, o Brenão, que não deu aula pra gente. Cara, o Zerbi me ajudou muito Então também. aí vem, né? O Zerbi, o Sampaio, o Fabiano. O Zerbi que tava comigo. Pô, Zerbi, queria pedir desculpa até daquela questão da FUVEST, de análise combinatória. Você sabe que eu fui levar ela pra você umas 2, 3 vezes e, tipo... A gente tava sofrendo junto, porque a FUVEST não lança gabarito, né? Aí a gente ficava sofrendo e o gabarito poliédrico tava meio errado, não sei. Mas obrigado, Todos Zerbi. estavam, todos divergiam de alguma forma. E obrigado aí todo mundo, gente, da equipe Limite. Vou dar um beijo também pra minha mãe. Meus pais também. Pra minha mãe e pro meu pai que me apoiaram também nessa jornada. E é isso. Quando o episódio é bom, a gente dá as mãos. E esse foi muito bom. Obrigada, gente, de verdade. Vocês são ótimos. Legal. Você também me ajudou bastante. A gente honra tá aqui. empolgou vocês. Foi muito bom. E, gente, Agradeço. acompanhem aí. Divulguem esse episódio, além de estar no YouTube do Colégio Limite, também está no Spotify, porque a gente é chique. Tô vendo. Então você que tá aí no carro, tá indo pro seu pré-vestibular, pra sua escola, pra sua academia,
tá fazendo um exercício físico, dá para você escutar também essa plataforma de áudio. Então, encaminha para o seu amigo, encaminha aí, você que é mãe, pai, para os seus filhos, que eu acho que tem muito conteúdo aqui que é interessante para esses jovens de hoje. Certo? Certíssimo. Então, beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado.